Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de desenho técnico. Pessoal, antes de começar aqui a explicação, eu quero agradecer imensamente a todos que assistiram a segunda aula, ok? Pelos comentários, pelas curtidas, pela compartilhamento que vocês fizeram nas redes sociais, ok? Isso para mim é muito importante. Então, sem muita delonga, vamos à nossa terceira aula. Essa aula é um pouco mais curta, ok? Eu vou explicar sobre elementos oblíquos, o que seria um elemento oblíquo e como executar isso, ok? Na nossa malha reticulada, no nosso sistema isométrico. Nós vamos ainda executar mais uma aula, ok? De isométrico, que seria o desenho de peças isométricas com elementos diversos, ok? Bom, então temos a quarta aula com isométrico, finalizamos esse assunto e vamos partir para as projeções de superfícies frontais, superiores e laterais esquerdos, ok? Vamos começar já a projetar as nossas peças, ok? Bom, o que seria então um elemento oblíquo? Nós temos aqui na tela dois exemplos, ok? De peças onde nós encontramos superfícies inclinadas. Na última videoaula eu passei lá o nosso prisma retangular, onde ele seguia uma orientação em relação a eixo XYZ, ok? Bom, para a gente fazer um comparativo, eu fiz aqui uma peça de exemplo e olha só que interessante. Quando eu coloco o eixo XYZ do isométrico, que tem 120 graus, ok, entre cada eixo, as superfícies paralelas encaixam exatamente em cima da linha do eixo. Agora, se eu projetar na superfície que tem ali a inclinação, ok? Esse eixo não bate. Então, resumindo, os elementos oblíquos, ok? Eles não têm as linhas paralelas ao eixo isométrico. É uma maneira muito mais fácil de entender olhando a sobreposição desses elementos. E isso vai permitir você utilizar o mesmo princípio, ok, do prisma retangular com o sistema de largura, comprimento e altura, porém você vai adicionar um elemento novo, que é o nosso componente chamado chanfro, ok? Para quem está começando a entender o desenho técnico, aonde é aplicado, aonde que você utiliza, eu vou colocar aqui dois exemplos de chanfros. O primeiro é na aplicação mecânica, no caso aqui é uma morsa, onde ele tem essa superfície chanfrada, pode ser para eliminar o material, pode ser para fazer uma fixação em ângulo, enfim. O segundo exemplo é um chanfro, ok, numa peça de madeira, muito comum em detalhe de móveis. E resumindo, o chanfro, pessoal, seria um corte na diagonal, na extremidade de um objeto, formando uma borda com ângulos, ok? Uma prática muito comum seria a utilização de chanfro com as dimensões iguais, formando assim então somente o ângulo de 45 graus, ok? Óbvio que eu tenho 45 graus mais o 90 que seria o ângulo reto, perfeito? Já o segundo modelo seria com as duas dimensões diferentes, tanto na minha altura quanto no comprimento do meu chanfro, beleza? Para poder explicar um pouco mais sobre a execução de um elemento oblíquo no nosso sistema de malha reticulada, olha só, eu vou executar aqui o passo a passo, as 5 fases desse primeiro elemento. Então a primeira fase seria criar o esboço, ok, da nossa peça isométrica, no caso o prisma retangular, utilizando as medidas do que? De comprimento, largura e a nossa altura. Por enquanto, eu não vou desenhar o chanfro, beleza? É simplesmente a geometria base, ok? Já na segunda fase, eu vou fazer a marcação na superfície lateral, que é a relação do eixo Z e a relação do eixo Y, ok? Com o traçado. Lembrando que cada nó, cada ponto aqui do nosso reticulado seria uma unidade. Estamos trabalhando em mecânica milímetros, em civil metros e assim por diante. Falei um pouco disso na segunda videoaula, beleza? O terceiro passo seria traçar a linha isométrica determinando a largura desse nosso chanfro. Ou seja, eu vou projetar ele lá como se fosse um paralelo ao eixo X, ok? A quarta fase ele é um pouco mais simples, porque se eu já tenho as projeções para a face posterior,
Basta então eu fazer o encontro desses dois elementos, ou seja, de ponto a ponto, traçar uma linha, ok? Formando assim então o volume do nosso chanfro. O quinto e último passo seria a limpeza dessa nossa construção, ou seja, como nós estamos utilizando o sistema mão livre, não estamos utilizando nenhum software ainda, você vai ter que apagar, ok, as projeções, as linhas em excesso, para finalizar então a sua peça, ok, formando então um elemento isométrico oblíquo. Ele só é diferenciado devido às linhas não paralelas ao eixo x, y, z isométrico. Pessoal, como eu havia comentado, essa videoaula realmente é mais rápida, porque é a parte somente de elementos oblíquos. Beleza? Na próxima videoaula eu vou explicar o isométrico de elementos diversos. Aí eu encerro esse assunto e vamos partir para as projeções. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se essa videoaula foi de ajuda, se você gostou, se esse assunto foi novidade para você, eu peço que você curta, compartilha e divulguem para mais e mais pessoas gratuitamente, ok? Eu quero deixar o meu forte abraço e muito obrigado e fui!